Galera, bom dia, seja bem-vindo a mais uma aula do site avagueminha.com.br. Beleza? Dá um bom dia pro Zeca aí, isso. A gente vai ver aqui uma aula hoje sobre vetores. Mas antes a gente vai dar uma faladinha sobre grandezas físicas. Lembra? É simples. O que é grandeza física? Grandeza física é tudo aquilo que dá de medir. Tudo que dá para medir é uma grandeza física. Por exemplo, a altura dá de medir? Beleza, então a altura é grandeza física. Velocidade dá de medir? Massa dá de medir? Temperatura dá de medir? Sim, né? Se essas grandezas podem ser medidas, elas são grandezas físicas. Saudade dá de medir? Dá? Não dá não. O cara pode até falar assim, tô com muita saudade. Eu nunca vai dizer assim, tô com uma saudade de 1212,45. É ou não é? Saudade pode ter uma medida qualitativa, mas nunca uma medida quantitativa. Zeca, qual é a diferença? Qualitativa é uma medida que a gente coloca uma qualidade, muito, pouco, bastante, certo? Enquanto quantitativa a gente coloca um número, 10, 20, 40, 50. Tudo que é grandeza física pode receber uma medida quantitativa. Claro que para poder medir, sempre, o cara tem que ter um número acompanhado de uma unidade. Na verdade, toda grandeza física tem que ter isso, unidade. Tudo que dá de medir é porque possui uma unidade de medida. Tudo bem? Beleza? Cara, as grandezas físicas podem ser divididas em duas. Elas podem ser grandezas escalares ou grandezas vetoriais, que é o que a gente vai estar trabalhando hoje, grandezas vetoriais. Qual a diferença que existe entre grandezas escalares e vetoriais? Grandezas escalares são aquelas que ficam completamente definidas apenas pelo módulo. Seria o que, Zé? Seria um número mais a sua respectiva unidade. Beleza? Enquanto grandezas vetoriais, para ficarem completamente definidas, tem que ter módulo, mas também tem que possuir direção e sentido. Cuidado, qual é a diferença que existe entre direção e sentido? Direção é horizontal, vertical, inclinado, direção norte-sul, direção leste-oeste. Direção é como se encontra o vetor, que a gente vai estudar daqui a pouco. O vetor pode estar na horizontal, na vertical, inclinado. Sentido é para onde aponta o vetor. O sentido pode ser para a direita. Olha o galo aí de novo, né? Para a esquerda, esse galo não para, meu Deus. E para frente, para trás, para cima, para baixo. Direção, posição, sentido para onde aponta. Cada direção pode ter quantos sentidos? Perfeito, 2. Vertical pode ser para cima ou para baixo. Horizontal, para a direita ou para a esquerda. Cada direção sempre pode ter 2 sentidos. Tudo bem? Então a grandeza escalar, ela fica completamente definida pelo módulo. Enquanto grandezas vetoriais tem que ter módulo, direção e sentido. Já que eu não entendi isso completamente definida. Claro, completamente definida quer dizer o seguinte, se o cara conhece apenas o módulo de uma grandeza escalar, ele sabe tudo aquilo que ela pode causar. Por exemplo, temperatura aqui na sala hoje, 40 graus Celsius. Se eu falar que a temperatura aqui na sala é 40, olha só, o número, graus Celsius, a unidade. Eu tenho aqui o módulo da temperatura. Dá de saber se está quente ou frio? Tô aí, nem está aqui na sala, né, comigo. Beleza? Eu estou falando que aqui está 40 graus Celsius. Tu aí do outro lado do computador, sabe se aqui está quente ou frio? Sim, né? Sabe se o legal aqui é o cara ficar de camiseta, calça jeans, casacão, só de sunga? Não, né? Beleza? Tudo bem, não vou botar isso. Não, esquece, deixa. Certo? Sabe? Só conhecendo o número e a unidade. Porque, temperatura é uma grandeza escalar.
ela fica completamente definida apenas pelo módulo. Outro exemplo. Qual é a tua massa? Vamos chutar aí 50 kg, tudo bem? Zé, que o meu é 100. Tá legal, não tô vendo, tá? Chuta um aí, 50 kg. Vamos imaginar que tu tem uma irmãzinha, a irmãzinha tem uma motoquinha. E a motoquinha suporta no máximo 20 kg. Ó, a tua massa é 50. E a tua irmã tem uma motoquinha que suporta no máximo 20 kg. Daí chega em casa estressado, depois da aula, pré-estressado, pensa assim, ó, vou dar uma voltinha de motoquinha. Beleza? Daí o cara sobe na motoquinha, certo? Quando for andar de motoquinha, quebra a motoquinha? Quebra, né? Se tu for andar no elevador que suporta 1 tonelada, cai o elevador? Não, né? Só conhecendo o número e unidade, eu sei tudo que a massa de um corpo pode causar. Quebra uma motoca, não quebra o elevador, quebra uma madeira, e aí por diante. Se massa fica completamente definida pelo número e unidade, ó, é porque massa também é uma grandeza o quê? Escalar. Tudo bem? Zeca fala o exemplo de uma que não é. Ó, cara, imagina que eu falo para vocês que eu vou fazer nesse apagador aqui uma força de 100 newtons. Uma perguntinha. 100 newtons dá de levantar mais ou menos quantos quilogramas do chão? Perfeito, 10. Certo? Por que, Zeca? Porque, ó, sempre que o cara tenta erguer um objeto do chão, né? Aqui é o chão, aqui a gente tem uma caixa. Sempre que a gente tenta erguer o objeto do chão, lembra? A gente tem que ganhar da força com que a Terra puxa o objeto para baixo. E essa força ganha um apelido de peso. Zeca, não é a força da gravidade? Mesma coisa. Para calcular ela, a gente multiplica a massa do corpo pela aceleração da gravidade, que vale aproximadamente 10. Então, um corpo que tiver 10 kg, 10 vezes 10, vai ser puxado para baixo pela Terra por uma força de aproximadamente 100 newtons. Beleza? Então, fazendo uma força de 100 newtons, a gente consegue levantar um corpo de aproximadamente 10 quilogramas. 40 newtons, a gente consegue levantar o quê? Uns 4 quilogramas. 70 newtons, 7. 12 newtons, 1,2. Então, eu vou fazer nesse apagador aqui, que não tem nem 200 gramas, uma força de 100 newtons. Galera, dá de levantar 10 quilos do chão. Se eu fizer nele uma força de 100 newtons, para onde que ele vai? Para onde? Ah, é para cima. Galera, depende. Se a força for para cima, ele vai para cima. Mas se a força for para a direita, ele vai para a direita. Se a força for para a esquerda, ele vai para a esquerda. Só conhecendo o módulo, dá de saber o que a força causa no objeto? É o apagador. Só conhecendo o módulo, dá de saber o que a força causa no objeto? Não, né? Beleza? Para saber o que ela causa, a gente tem que conhecer módulo, direção e sentido. Beleza? Se o cara fala bonitinho, ó, vou fazer uma força de 100 newtons, vertical, para cima, para cima. Beleza? Dá de saber para onde que o apagador vai? Sim, né? Porque se eu conhecer módulo, direção e sentido, dá de saber o que a força causa. Porque força é uma grandeza vetorial. Tem que ter os três para ficarem completamente definidos. Esse galo está insuportável, né, galera? É um galo retardado, né? Retardado. Ele canta ao amanhecer, durante o meio da manhã, durante a tarde, durante a noite. Me estressa esse galo. Galera, aqui, ó. Quais são as grandezas que são escalares? As que mais caem no vestibular: massa, temperatura, tempo, distância, qualquer forma de energia, inclusive calor, e trabalho. Ah, e pressão. Pressão é uma grandeza escalar. Quais são as grandezas que são vetoriais? Tem um bocado, ó. As mais comuns serem perguntadas no vestibular: velocidade, aceleração, força, qualquer tipo de campo gravitacional, elétrico e magnético, beleza? Qualquer tipo de campo, quantidade de movimento, impulso, que são outros que a gente vai conversar mais tarde. Já que eles ficam perguntando quais são os escalares, quais são os vetoriais, é difícil, né? Muito raro atualmente uma questãozinha desse tipo. Antigamente até em Santa Catarina caía, mas faz mais de 20 anos que não cai. Então é bom saber, mas sem estressar muito, né? É melhor saber, ó, qual é a diferença entre elas. E o mais importante, né? Como é que se realiza operações com grandezas escalares e grandezas vetoriais? Grandezas escalares, ó, aquelas que podem ser somadas ou colocadas juntas, é tranquilo, né?
Se eu pego um corpo de 10 kg e coloco junto com um corpo de 5 kg, os dois juntos tem quanto? 10 com 5, pelo amor de Deus, vai? Quanto? Isso, 15. Beleza? Tem como dar 7, 8, 9? Não, né? Vai dar sempre quanto? 15 kg. Se o Zeca viaja 4 horas, depois viaja mais 2 horas, no total o Zeca viaja quanto? 6 horas. Tem como dar 3 horas? 7? Não, vai dar sempre 6 horas. Porque o escalar, quando a gente junta, é só somar. Agora, no caso de força, ó, no caso de força é diferente, né? Se eu falo para ti, ó, que o Zeca vai aplicar duas forças nesse apagador, uma vale 4 newtons e outra vale 3 newtons, quanto que dá resultante? Depende, né? Se as duas forças forem no mesmo sentido, elas se ajudam. Quando elas se ajudam, a gente soma e o total dá 7 newtons. Agora, quando as forças são em sentidos opostos, elas se atrapalham. O de 4 newtons ganha, mas elas se atrapalham. E daí, ao invés de somar, a gente acaba fazendo o quê? Diminuindo. Então, no caso de grandezas vetoriais, somar é um pouquinho mais complicado. Porque para somar, a gente tem que conhecer o módulo, tem que conhecer a direção e tem que conhecer o sentido. A aula de hoje é particularmente sobre isso, né? Como é que a gente realiza operações com grandezas vetoriais? Galera, a primeira coisa importante é que toda grandeza vetorial pode ser representada por um vetor. E vetor, o que é? Uma flechinha. Toda grandeza que a gente consegue colocar flechinha é uma grandeza vetorial. Por exemplo, força, velocidade, aceleração. Cuidado com algumas que às vezes geram confusão, né? Corrente elétrica, geralmente a gente põe uma flechinha, mas aquela flechinha não é um vetor. É só para dizer para onde que a corrente está indo. Então, corrente elétrica é grandeza escalar. Tudo bem? Calor, tem gente que põe uma flechinha falando que vai do corpo mais quente para o corpo mais frio. Aquilo ali é só para dizer para onde o calor está indo. Não é um vetor que representa a grandeza calor. Força não, força é representada por uma flechinha. Tanto é que se eu desenhar uma flecha grande, vocês vão falar que a força é grande. Se eu desenhar uma flechinha pequenininha, vocês vão falar que a força é pequena. O vetor representa a força. No caso de calor, tanto faz eu botar uma reta grandona, uma reta pequenininha. Vocês vão olhar ali e vão dizer o seguinte: isso daí é para onde está indo o calor. Calor não é representado por um vetor. Tudo bem? Beleza? Vamos dar uma olhada nisso aqui, Galera, aqui, Então, o que são vetores? O vetor é simplesmente uma flecha. Beleza? Vai ter um tamanho que vai me indicar o módulo da grandeza que ela representa. Vetor grande quer dizer que o vetor, que a grandeza que ela representa é grande. Vetor pequeno, a grandeza é pequena. Vai ter uma direção, que nesse caso é horizontal, e um sentido, dado pela ponta da flecha. O nome do vetor, lembra aquelas aulas de geometria que tinha um nome da reta, que era uma letra minúscula? Vetor também vai ter um nome. Vetor vai ter uma letra, o nome dele vai ser uma letra, pode ser F, V, A, D, qualquer letra, com uma flechinha em cima. Quando aparecer uma letra com uma flechinha em cima, a gente está tratando aqui de uma grandeza vetorial. Isso daqui é o nome do vetor, beleza? Isso daqui sempre vai estar representando uma flecha. Flecha. Cuidado. A flecha que vai em cima da letra é sempre para a direita. Independente de para onde aponte o vetor, se é para a direita, se é para baixo, se é inclinado, independente do lugar que aponte o vetor, a flechinha em cima da letra é sempre para a direita. Essa flechinha aqui, ela não indica nem direção nem sentido. Ela só indica que a gente está tratando de uma grandeza vetorial. Ô Zeca, mas às vezes eu vejo força sem flechinha. Quando aparecer assim, ou assim, beleza? Significa que a gente está tratando apenas do módulo da grandeza vetorial, certo? Tanto é que quando vocês verem escrito dessa maneira, provavelmente do lado aqui, vai aparecer um número. 10, 15, 20, 1000, 2000, um número. E quando aparece só a letra sem a flechinha em cima, ou a letra com a flechinha entre barras, que representa módulo de matemática, a gente está tratando apenas do valor da grandeza física. Quando aparece a letra com a flechinha, isso daqui está representando, além do valor, a direção e o sentido. Sempre que aparece a letra com a flechinha, vocês vão ter acompanhado um flechão, um vetor. Sempre que aparece sem a flechinha, vocês vão ter acompanhado um número. Tudo bem? Tanto é que, se eu escrever assim,
A mais B igual a A mais B. Beleza? Sabendo que A e B são grandezas vetoriais. Existe alguma situação em que isso daqui está correto? Sim ou não? Isso. Nenhuma. Zeca, nem quando tem o mesmo sentido, nem quando tem o mesmo sentido. Galera, aqui a gente está somando dois vetores. Aqui a gente está somando dois números. Somando dois números, a gente tem como resposta um número. Somando dois vetores, a gente tem como resposta um vetor. Beleza? E um vetor nunca vai ser igual a um número. Tá ok? Beleza? Então essa igualdade aqui, ó, nunca é verdadeira. E como é que a gente realiza soma de vetores? Vamos dar uma olhada nisso.